pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, novamente fazendo um programa que nós estamos juntos, ao invés de nos falando pela internet. Dessa vez a gente vai conversar com vocês sobre a maturidade das tecnologias, o momento de investir nelas e a diferença que faz esse momento em que você resolve investir na tecnologia. É muito comum a gente ver um ciclo no desenvolvimento das tecnologias onde você tem um crescimento na percepção da existência daquela tecnologia e das expectativas em torno dela, que geralmente não são correspondidas com o ritmo de desenvolvimento, porque quando a tecnologia está numa fase pouco madura, esse desenvolvimento não é tão rápido quanto a gente gostaria ou quando a gente imagina que seria, né, Alexandre? Ou acontece o contrário, né? A gente acredita que ela é fantástica e daqui a pouco ela entra num declínio, digamos, porque se descobre que faltam várias características que não tinham sido bem analisadas. O Gartner tem uma curva para isso, né? Tem aquela curva do início que tem o grande crescimento, depois ele tem o que eles chamam de vale da desilusão, né? Que é onde a tecnologia cai, aí depois ela volta a tomar um crescimento até que ela entra no seu patamar de produção. Né? É que nem você tem aquele desenho também do gráfico da curva exponencial do pessoal da Singularity que mostra o momento da decepção com a tecnologia. Isso, que aquela está mais ligada com as curvas do dilema da inovação lá, né? do livro, do famoso livro, Innovator's Dilemma, onde você tem lá as duas curvas da inovação linear e a inovação do ponto de vista exponencial. Então, enquanto a curva está debaixo, digamos, daquela linha reta, é um momento onde a tecnologia está evoluindo, mas ela é muito decepcionante. Tem até alguns exemplos clássicos para isso, como por exemplo o Google Glass, né? O Google Glass foi um exemplo desse, onde a tecnologia estava lá na sua fase ainda de evolução muito inicial, e aquele óculos as pessoas usavam, a bateria durava pouco, o tipo de informação que ele conseguia tratar era ruim, o tempo de resposta era ruim, mas teve todo um comentário, se falava muito sobre aquela tecnologia como se ela já tivesse no seu estágio super avançado, e ficou demonstrado, na verdade, que a tecnologia ainda precisava evoluir mais, e hoje ela já está num outro patamar e aquela tecnologia está sendo usada em outros tipos de equipamento. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Se você pegar e olhar o exemplo que a gente tem hoje do Microsoft HoloLens, você vê que ele é uma tecnologia muito mais sofisticada, porém, ao mesmo tempo, também um equipamento muito maior, né? O equipamento do porte daquele que era o Google Glass, ainda hoje você não consegue fazer as coisas que se esperava que você fosse conseguir fazer com aquilo, exatamente por a questão que ele estava colocando, né? Nessa fase do desenvolvimento, a expectativa da gente está crescendo num ritmo maior do que a tecnologia. Um pouco mais à frente, à medida que a tecnologia vai se tornando mais madura, essa situação vai se inverter. A gente vai começar a ter uma expectativa que, embora seja uma expectativa grande, não acompanha a velocidade com que a tecnologia evolui. E a gente acaba tendo uma ideia de que determinadas coisas vão acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos, que podem acontecer daqui a 3 anos. Porque, na verdade, a tecnologia já passou por uma outra fase onde ela está evoluindo bem mais rápido. Agora, saber qual é esse ponto na determinada tecnologia que é realmente, vamos dizer assim, o pulo do gato. É você conseguir visualizar em que fase aquilo está e saber, aqui o desenvolvimento vai levar mais 10 anos, aqui vai levar mais 3. Isso não é uma coisa fácil. Agora, existe o benefício de você entrar numa tecnologia na fase inicial se você estiver preparado para aguardar todo o tempo necessário de maturação dessa tecnologia. Ou se você estiver fazendo produtos que se complementam, né? Ou seja,
como quem está trabalhando com inteligência artificial, por exemplo, os veículos autônomos, tem essa situação, ou seja, você precisa, obviamente, ir treinando os algoritmos para que eles melhorem e sejam capazes de, literalmente, fazer a dirigibilidade de forma autônoma. Então, ou seja, nós sabemos que estamos muito próximos de chegarmos a produtos finais, realmente com capacidade de produção em escala, de veículos autônomos, mas ainda não estamos lá, estamos muito próximos, mas não chegamos nesse momento, estamos ali na vizinhança. Só que quem vem investindo nisso, vem investindo também em outros produtos que auxiliam o desenvolvimento dessa tecnologia. Vamos pegar um caso clássico, o caso da Tesla. Ou seja, a Tesla começou com a pretensão de de criar um carro autônomo, mas começou fazendo os carros movidos a energia elétrica, bateria. Só que ela já colocou os dispositivos, que no caso da Tesla são completamente diferentes, ela usa câmeras de vídeo normais para poder capturar as informações, processar essas informações e tomar as decisões para que o veículo seja dirigido autonomamente, diferente de Google e de outros que usam a tecnologia do LiDAR, que fica em cima do veículo lançando feixes de laser para identificar o que tem no caminho. É uma tecnologia completamente diferente. Ou seja, a Tesla investiu nessa visão desde o início. Mas, ou seja, os algoritmos, a capacidade de processamento, o aprendizado, demanda uma grande quantidade de imagens, uma grande quantidade de captura de informações por diversos tipos de estrada, por diversos tipos de dirigibilidade. O que ela precisava? Precisava ter um carro capaz de estar rodando estradas do mundo, captando essas informações para melhorar os algoritmos. Então hoje, quem tem um carro Tesla está captando informações que ajudam os algoritmos a melhorarem, até o ponto em que a Tesla vai dizer para o seu feliz proprietário que o veículo é capaz de se autodirigir, tire a mão que eu levo você para o seu destino. Hoje ele já consegue fazer isso, né? Você consegue inclusive ver vídeos hoje já do carro fazendo um trajeto inteiro sozinho, estacionando sozinho, fazendo todo o caminho pelas ruas, parando nas travessias, cruzamentos. Você consegue ver isso tudo já feito por um carro Tesla com o motorista sentado lá, porque a legislação ainda não permite que não tenha um motorista. Mas que isso que se espera que mude já no próximo ano. Agora, se você pegar esse exemplo, a Tesla resolveu apostar no amadurecimento de uma tecnologia específica, que foi a tecnologia necessária para fazer a análise das imagens para a direção do carro, enquanto outras empresas que estão investindo em carros autônomos também fizeram uma aposta num tipo de sensor diferente, e então eles estavam dependendo de duas tecnologias diferentes chegarem a um ponto de maturidade: a do sensor, do LiDAR, e a outra do reconhecimento das imagens para a direção. Aonde tem a vantagem da escolha estratégica da Tesla? O fato que a tecnologia que ela escolheu é uma tecnologia aplicada em muitas outras indústrias, principalmente nos telefones celulares, que é a tecnologia de câmera, e a evolução, então, impulsionada por esse outro mercado, fazia com que ela não estivesse dependente de uma tecnologia que ela ia ter que investir no desenvolvimento. Eles fizeram a análise, vamos dizer assim, de que outras indústrias estariam driveando, impulsionando a evolução daquela tecnologia, e que eles iriam colher os frutos desse trabalho das outras indústrias. E eles focaram naquela parte do problema que eles não podiam depender de outras áreas, de outras empresas, porque era exatamente o problema final deles, que era de criar a inteligência para a direção do carro. Mas então, ou seja, esse é o exemplo do carro, um bom exemplo, mas se espalha por várias outras tecnologias e várias outras áreas. A gente pode pegar uma bastante conhecida, que são as assistentes pessoais, né? Ou seja, quem começou a investir na tecnologia, na inteligência das assistentes pessoais lá atrás, vai começar a colher benefícios cada vez mais rápido, e, ou seja, isso está em fase ainda de crescimento. Você ainda vê as pessoas utilizando as assistentes pessoais, como o próprio nome diz, para
ligar, desligar a luz, fazer algumas pequenos controles, encontrar notícia, escutar livro, ou seja, fazer algumas funcionalidades muitos do seu, digamos, que estão dentro do seu dia a dia de uma vida pessoal. Obviamente já existem empresas utilizando as assistentes pessoais como soluções atadas a sistemas e a produtos que estão ligados com os negócios das companhias, mas isso ainda está num estágio de evolução. Esse fim de semana mesmo eu li uma reportagem, acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, no LinkedIn, falando sobre o uso das assistentes pessoais dentro de veículos. E a discussão era justamente se o produto como que o produto da Amazon, que é a Amazon Echo, mais conhecido como Alexa, está mais avançado no uso dentro dos veículos do que os produtos concorrentes da Google e da Apple, mesmo os produtos da Google e da Apple tendo softwares que se integram já automaticamente nos computadores de bordo dos carros mais modernos. A Amazon não tem uma integração com o computador de bordo, mas, ou seja, o produto tem se demonstrado mais eficaz a atender os comandos de voz e a fazer o que tem que fazer dentro do veículo do que os produtos dos seus concorrentes. Isso demonstra, ou seja, como que o estágio de maturidade dessa tecnologia está avançando rapidamente. Nasceu para dentro de casa, começou a invadir os negócios e está invadindo vários produtos, como os veículos, que faz todo sentido, porque quem desenvolve um veículo não vai desenvolver tecnologia de interpretação de voz, vai usar alguma tecnologia existente no mercado. Então, ou seja, a Amazon vai se beneficiar desse avanço todo que ela conseguiu obter a partir de um produto que começou lá atrás, 2015, se eu não me lembro, acho que foi quando ela lançou a Amazon Echo. Eu comecei a usar a Amazon Echo em alguns projetos já no final de 2016, mas já tinha um pouco mais de um ano que tinha sido lançado. Ou seja, isso hoje começa a invadir outros negócios, possibilitando novas soluções, mas é um estágio ainda de evolução que não atingiu a sua maturidade. Você não tem ainda a sua plena capacidade de conversar com a máquina ali, né, através daquela interface. Mas isso está mudando de forma rápida e não depende exclusivamente do tratamento da voz, porque o tratamento da voz é um pedaço disso que transforma o que você está falando no seu significado, nas palavras que você está dizendo, vamos dizer assim. E aí a análise dessas palavras, que é uma área que é chamada de análise de linguagem natural, né? Processamento de linguagem natural, ela também vem avançando por um outro lado, que é o lado de tratar textos. E aí cada um desses lados reforça o outro, porque à medida que mais e mais dados estão disponíveis e mais dados são processados pelos algoritmos, mais os algoritmos aprendem com aquelas informações e essas informações de diferentes formas contribuem para que o algoritmo consiga atender melhor aos dois casos, né? Um exemplo muito bom disso é a tradução que você faz hoje com o Google Translator, que hoje é muitíssimo melhor do que era há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e a melhora acontece de forma cada vez mais rápida, como era de se esperar, chegando muito próximo do ponto onde a tradução feita por ele está, assim, igualando quase ao ser humano. Ainda tem uma ou outra ponta onde ele comete um erro, onde um ser humano bem informado sobre o assunto não cometeria, mas um erro que talvez um ser humano que não estivesse bem informado sobre o assunto cometeria. Porque, afinal de contas, eu já vi um texto traduzido por uma pessoa que traduzia uma tabela como uma mesa, afinal, em inglês, as duas coisas são representadas pela palavra table. E um ser humano que conhecia a língua inglesa, mas não conhecia do assunto banco de dados, literalmente traduziu a tabela como sendo mesa. As implicações disso que a gente está falando são muitas, né?
Estamos falando de investimento em tecnologia, maturidade de tecnologia. O que a gente tem visto hoje é um grande surgimento de startups, obviamente voltadas para a criação de produtos digitais, que obviamente se envolvem com muitas dessas tecnologias emergentes, onde muitas delas não estão ainda no seu estágio de maturidade já elevado. Então isso faz com que muitas dessas companhias estejam literalmente queimando dinheiro no sentido de estarem acreditando que essa tecnologia vai amadurecer mais rapidamente do que ela tem conseguido amadurecer, e isso tem gerado, obviamente, também uma grande quantidade de mortes de startups que não conseguem sobreviver ao longo prazo ou ao prazo necessário para que essa tecnologia amadureça e ganhe, ou seja, mainstream, ou seja, literalmente consiga ser usada amplamente pelo mercado. O que não quer dizer que o fato dessas startups terem existido tenha sido negativo, porque obviamente elas colaboraram com a aceleração do amadurecimento da tecnologia, só que elas não foram capazes de encontrar um modelo de negócio sustentável porque ainda não faz muito sentido, ou seja, ainda que aquela tecnologia pareça interessante e tenha uma aplicabilidade, nós enquanto usuários ou empresas que querem ter os seus problemas resolvidos, ainda não conseguem ter a melhor solução ou a solução que mais se adapte às necessidades a partir daquela tecnologia. A tecnologia ainda não consegue corresponder às expectativas. E essa é uma questão importante de se ter em consideração quando você está fazendo um produto final que depende de tecnologias que não estão prontas ainda. A ideia de você ter essa tecnologia, ela pode ser um adicional, mas se ela é o alvo final, você está fazendo uma aposta que é uma aposta bastante arriscada, porque se a tecnologia não chegar naquele ponto, você não tem produto. Então, isso é muito diferente do caso do que a Tesla fez, que foi investir na tecnologia como uma fase futura do produto que ela já cria, que é o carro. Então, enquanto essa tecnologia não está pronta para te entregar um carro que dirige sozinho, ela continua te entregando carros, que são carros muito bons e, consequentemente, ela continua fazendo girar a roda dela e ela não está parada esperando que o carro possa andar sozinho na rua. Na verdade, esse problema é um problema típico de qualquer inovação, né? Ou seja, quando você vai trabalhar com projetos inovadores e principalmente quando você quer trabalhar com inovações disruptivas, esse risco de você estar se envolvendo com tecnologias que ainda estão no estágio inicial da sua curva de maturidade faz com que você tenha que entender esse investimento como um investimento de longo prazo. Muitos aprendizados surgem nesse caminho. A questão é, você consegue ter capacidade financeira para continuar nesse caminho, ou talvez se você não tem, você para naquele ponto até onde você conseguiu avançar, aprendeu as vantagens e desvantagens que aquela tecnologia pode trazer neste momento, e outros vão continuar o avanço dessa tecnologia porque eles têm mais capacidade de continuar investindo e fazendo com que isso aconteça no futuro. Você novamente no futuro pode ter outra vez capacidade financeira e voltar a trabalhar com aquela tecnologia. Vale lembrar que, obviamente, aqueles que têm maior capacidade financeira e ficam mais tempo investindo naquela tecnologia e, portanto, colocando esforços para que ela amadureça, no momento em que ela atinja aquele estágio de maturidade, eles estarão em vantagem que você não tem, né? Ou seja, talvez, dependendo da situação, isso seja irreversível. E aí nós temos casos bastante conhecidos na história, alguns deles, como o caso do smartphone, o caso do lançamento do iPhone com os telefones da Nokia, ou seja, duas empresas que estavam trabalhando em inovações. A Nokia continuava sendo uma empresa inovadora, mesmo depois do lançamento do iPhone, só que ela vinha naquela curva, naquela forma linear, né, de avanços tecnológicos, enquanto a Apple acreditou na tecnologia por um outro caminho e lançou um produto completamente revolucionário do ponto de vista que entendeu
o que estava acontecendo com os clientes que queriam poder utilizar um telefone para acessar a internet. Isso muda tudo. E esse é um ponto muito importante, porque ele é um outro exemplo, ao mesmo tempo, dessa questão. Quando a Apple começou a trabalhar naquilo que viria a ser o iPhone, o objetivo era fazer o iPad. Mas a tecnologia não estava preparada ainda para poder fazer o iPad, ela não estava no nível necessário, isso só veio acontecer em 2010. Então eles olharam para aquela tecnologia e avaliaram, bom, isso aqui hoje, será que já é o bastante para a gente poder fazer um telefone? Olha, o telefone parece que dá, então investiram no telefone, fizeram um produto comercial, um produto que foi bem sucedido, continuaram evoluindo a tecnologia, até que chegou no ponto em que aquele primeiro produto que eles pensaram se mostrou viável de ser feito, e então eles lançaram essa segunda linha, aproveitando todo o esforço já feito num produto diferente, vamos dizer assim, que demandava menos do que demandava o produto cuja ideia original levou àquela tecnologia. Nesse caso, a gente tem uma questão bem interessante, que o produto inicial, o primeiro iPhone, ele tecnicamente, obviamente, tinha grandes avanços, mas enquanto produto, se a gente conseguisse pegar hoje o iPhone, o primeiro iPhone, e comparar com os iPhones atuais, ia ficar muito nítido isso que a gente está falando aqui. Mas quando você pegava aquele telefone e comparava com seus competidores, a diferença era essa. Ainda que a bateria do primeiro iPhone não durava nem 3 horas. O número de aplicativos disponíveis era mínimo. Mas a mudança estava estabelecida. Um telefone que permitia que você acessasse a internet e que dispunha de aplicativos que transformavam o seu telefone em mais do que um simples telefone. Ali nascia uma mudança e, obviamente, isso continua demandando muito investimento para que a tecnologia continuasse avançando. Bom, eu acho que a gente cobriu aí. Você tem mais algum ponto que você queira colocar? Não? Acho que foi, está de bom tamanho. Então, gente, ficamos por aqui hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.